pregadora da noite, Cristiane. Vem pra cá. Vou pedir também para os irmãos incluírem em suas orações também a vida de um rapaz onde a gente tem clamado todos os dias pela vida dele, que é o Lucas, que ainda está necessitando de orações, tá? Quero pedir também que os irmãos estejam orando pela Carol, filha da Neide, tá bom? E vamos fechar nossos olhos, vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui a Cris, Senhor, entrego nas suas mãos a vida da Cris, Pai, esteja abençoando, Pai, e que seja o Senhor falando através da nossa irmã, Senhor. Te peço também nesse momento, Senhor, que o Senhor envie os seus anjos de encontro à vida do Lucas, Senhor, que necessita, Senhor, de Ti nesse momento, Pai. Envia, Pai, os seus anjos, Pai. Nós cremos no Seu poder, Senhor. Entregamos também a Carol, Senhor. Toma a vida dela em Suas mãos, Senhor. Tenha, Senhor, uma experiência. Permita, Senhor, que ela tenha uma experiência contigo, Pai. Nós te pedimos, Pai, humilhantemente, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, né? Sei que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Agradecer pela oportunidade que o Senhor está me dando de falar mais um pouquinho dos feitos dele, né? Não só na minha vida, mas da palavra dele na minha vida e o que ele tem feito através dela em mim. Eu quero pedir aos irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo 46, por favor. Quero agradecer aos meus pastores, né, que aqui estão, pastor Júlio, pastor Vimerson, pastor Márcio, que eu não estou vendo se está ou não, pastor Fábio, pastor Marrocos, cada um dos meus pastores, porque eu sou muito grata, né? Aos nossos futuros pastores também, porque eu já os vejo como pastores nesse lugar e eu aprendo muito através da vida de vocês. E louvado seja Deus por isso, porque Deus nos dá a oportunidade de aprender. E aprendendo a gente também pode falar, né? Não ensinar, porque todos nós somos aprendizes, né? Louvado seja Deus, eu aprendo e também falo o que eu aprendo, né? Em Jesus Cristo. Essa semana a gente está comemorando o aniversário da nossa igreja, né? E eu tinha esquecido que era dia 19 desse mês, achei que era dia 19 do mês que vem. E isso me fez lembrar de muitas coisas, né? De algumas coisas que o Senhor já tinha falado comigo, né? Através da palavra, através da oração e através da vida de alguns irmãos, né? E também de coisas que Ele já fez e tem feito, continua fazendo e ainda fará muito mais. Então é a partir disso que eu quero trazer, pela misericórdia do Senhor e pela graça também, essa palavra para a minha vida e para a vida de cada um aqui. Amém. E eu vou ler o Salmo 46 todos, tá? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não seria necessário desmentir. Somente esse louvor seria o suficiente para que nós saibamos e continuamos sabendo quem Ele é. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E esse salmo tem falado comigo há algum tempo e eu sempre estou lendo e relendo
trazer essa palavra porque eu já sabia que seria essa palavra que o Senhor queria que trouxesse essa noite. Né? Eu não sei para quantos nem para quem, mas eu sei que para mim foi, e eu creio que será para muitos, porque Ele é o nosso Deus vivo. Esse mesmo Deus, Ele continua lutando, guerreando e vencendo todas as guerras, as nossas guerras e todas as guerras. E quando eu fui estudar, eu não sabia, sinceramente, que não tinha possibilidade de ser vencida, né? Alguém se enquadra nisso aqui hoje? Claro que não. Né? Coisas impossíveis que só quem pode fazer é quem? Eu e você. Claro que não, só Deus. E que o rei já tinha dado lá, né, os seus termos lá, a guerra, e ele tinha muitos soldados, e o rei de Jerusalém, se não me engano, pelo todo, né? Todo bem não. Ele não tinha tantos soldados, né? O rei que queria essa guerra, que queria guerrear, porque queria aquelas terras, ele tinha mais de 185 mil soldados, se eu não me engano, e o outro não tinha. E ele desafiou esse rei, né? E ele falou que se ele conseguisse pelo menos 2.000 soldados, que ele daria armas e cavalos para que ele lutasse contra ele próprio, né? Ele daria aos adversários. E assim, espizinhando mesmo, e humilhando, né? E se colocando num lugar de superioridade, né? E ele colocou esse Deus à prova, né? Dizendo que por que ele orava aquele Deus, clamava aquele Deus, se ele não tinha condições de vencer. E muitas das vezes a gente está nesse lugar. A gente não tem condições de vencer. A gente não tem possibilidade de guerrear as guerras. Nós não temos, né? E eu sei que Ezequias, que era esse rei, né, que não tinha a menor possibilidade, ele orou. Ele foi até Isaías, ele pediu ajuda, e ele disse que era para que ele fosse para a guerra, e ele orou ao Senhor. E ele falou, Senhor, ele falou, né, que nós não temos possibilidade, que o exército dele já tinha vencido vários e vários deuses, mas não era um Deus como tu é Deus. Não é um Deus soberano como tu é Deus. Eles eram deuses feitos por mãos de homens, feitos de madeira. Eram deuses que não podiam ser colocados à prova. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele fez essa oração. E o Senhor respondeu a ele. É engraçado que os louvores vieram de encontro, né? Porque vieram falar exatamente dessa palavra, falando a respeito desse Deus, né? Ele é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Deus que não perde batalha. Esse é o Deus que não precisa de exército de homens para vencer. Ele é um Deus que, pelo poder da sua palavra, ele vence as nossas guerras. E assim foi feito. E ele foi, né? Ele conseguiu esses poucos homens. E essa guerra, ela foi vencida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aqui poderia terminar essa palavra e eu agradecer muito por essa oportunidade. Mas essa palavra me fez lembrar de como eu cheguei aqui nesse lugar. Com uma guerra que eu não poderia vencer nunca. E nunca. Eu tenho essa certeza que eu nunca poderia vencer. Porque eu não saberia lutar. Mas tinha um Deus que já me conhecia e sabia quem eu era. E sabia que no momento exato eu faria como esse rei fez. Se colocaria no lugar de joelhos, se humilhando e clamando a Ele por misericórdia. Sendo que eu falei assim, Senhor, se mostra fiel aqui, porque Tu é o único Deus que pode vencer essa batalha. Eu não tive essa sabedoria. A forma que eu me coloquei de joelhos e clamei ao Senhor foi dizendo assim, na minha guerra, uma das primeiras guerras, que louvado seja Deus, eu venci com o Senhor. Glória a Deus. Porque até aqui foram muitas. E muitas. E louvado seja Deus por isso. E aquelas que eu não venci, não eram dele. Eram minhas. Então eu sei que não era para ser vencida. Porque todas que eram dele foram vencidas. Então, para aproveitar que é aniversário da nossa igreja nessa semana, eu me lembrei do dia que eu entrei nesse lugar a primeira vez. Né? E algumas vezes eu já contei essa história.
fora, em alguns lugares, muitas pessoas aqui conhecem, outras não. Algumas participaram dessa guerra comigo, lutaram elas junto comigo, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. A minha filha tinha 8 anos quando eu cheguei aqui. E uma menina muito saudável, com uma saúde incrível, e que um belo dia desmaiou. E nós fomos com ela para o hospital, e levamos ela para o hospital, e foi um desespero. E no outro dia, eu orei desesperada, porque eu sabia orar, né? Orar eu sabia, né? Tem a Liz Maria aqui, que todos os domingos ia até a minha casa me chamar para vir à igreja, mas eu não queria, mas ela trazia a minha filha, porque minha filha queria vir, e amém por isso. E nós levamos ela para o hospital. E lá no hospital ela tomou medicação e eles iam dar alta para ela no outro dia. No outro dia ela teve um desmaio e não retornou mais, ela entrou em coma. E eles começaram a fazer vários exames e descobriram que ela estava com um abscesso cerebral. E eu também lembrei dessa história por causa da história da Marcela. Essa semana eu estava conversando com a Anies e eu falando para ela que essas batalhas são vencidas. Deus tem formas e formas de tratar com cada um de nós. Às vezes as coisas que a gente passa, a gente acha assim, nossa, não vou suportar, não vou aguentar, não tem como. Mas aquilo ali é o que Deus está usando para forjar quem nós vamos ser dele. Para Ele, com Ele, para a honra e glória do nome dele, para que Ele seja exaltado. E nós ficamos lá e foi feito todos aqueles exames. E lá constou esse abscesso cerebral e eles falaram que iam dar 10 dias de antibiótico, eu ia liberar ela e eu procurasse um tratamento para minha filha. E eu falei, graças a Deus, daqui 10 dias a minha filha está em casa, eu vou embora, tudo muito bem. E eu vou lá naquela igreja agradecer pelas orações, porque aquele pessoal está tudo lá orando pela minha filha. Né? E assim eu fiz, né? Passou os 10 dias, quando foi no 9º dia de antibiótico, ela entrou em coma novamente. Porque o primeiro foi só um desmaio. O segundo foi um coma profundo. E ali eu entrei em desespero, porque eu falei, eu vou fazer. E agora? O que eu vou falar para Deus? Porque eu já falei para Ele que ela vai ficar bem, eu vou para casa, eu vou lá fazer uma visita naquela igreja para agradecer. E agora? Eu falo o quê? E aí eles levaram ela para o CTI, para a sala vermelha primeiro, depois eles levaram ela para o CTI, e lá começaram a reanimar ela, porque o cérebro dela estava danificado, mas ele era a única coisa que ainda funcionava, porque o coração parou e tudo parou. Né? E aí eles começaram a reanimar e colocar aquelas máquinas nela, aquele desfibrilador para ela retornar, e ela não voltava, o coração dela não voltava. E passou muito tempo ela ali naquele lugar, e eu entrei em desespero, eu falei, se ela não morrer do que está matando ela, eles vão matar minha filha, então dá choque. E eu fiquei muito nervosa, e eu saí da sala, eles me tiraram da sala porque eu estava muito nervosa. E eu me ajoelhei no chão do hospital e eu falei assim, Senhor, leva ela. Leva ela porque eu não suporto mais ver ela sofrendo desse jeito. A minha filha não chorava, ela não gritava de dor, ela não reclamava. A única coisa que ela fazia, ela segurava a cabecinha e apertava. E aquilo ali me doía muito, porque eu sempre falei para ela assim, não chora, você é forte. Toda vez que ela tomou uma injeção, não chora, você é forte. Não faz isso porque você é forte. E ela olhava para mim e segurava a cabecinha. E eu falava assim, chora filha, se você quiser chorar, chora. E ela não fazia isso. E quando ela entrou em coma, que eu vi ela ali naquela situação, eu falei, leva. Porque ela é sua. Ela não é minha. Se o Senhor levar, eu sei que ela vai estar bem, porque eu não suporto ver a minha filha sofrer. Mas se o Senhor deixar ela ficar, eu prometo que nenhum dia na minha vida eu volto atrás do que eu estou te dizendo hoje. Nunca mais eu saio da tua presença. E eu esqueci dessa história. Porque as coisas passam. E a gente esquece. São quase 15 anos. E eu esqueci. E aconteceu que Deus fez lembrar. Deus nos faz lembrar. Né? Lembra de onde caiu? A palavra fala sobre isso. Né? Traz à tua memória aquilo que pode te dar esperança. A palavra fala sobre isso. Sabe? O Senhor fala assim, traz à existência aquilo que não existe pela tua fé. E às vezes a fé falta porque a gente esquece do que Deus já fez. A gente esquece quem é o nosso Deus. A gente esquece o quão grandioso Ele é, o quanto Ele pode fazer, o quanto Ele batalha, o quanto Ele guerreia as
as nossas guerras e faz por nós, e a gente lembra das coisas que aconteceram agora. Eu estou muito feliz com muitas coisas. Toda hora eu tenho alguma coisa para contar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor não me deixou morrer, o Senhor não deixou morrer minha filha, o Senhor não deixou morrer meu filho, o Senhor não deixou morrer o outro, o Senhor não nos deixou passar por necessidade, o Senhor tem cuidado de nós, e amém. Eu lembro dessas coisas, essas coisas estão acontecendo, mas a grandiosidade do que foi feito lá atrás e que me fez chegar até aqui hoje, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido do grande milagre que eu tenho para contar dentro da minha casa. Eu tinha esquecido que esse Deus que guerreia todas essas guerras, esse Deus que venceu essa batalha impossível, venceu a minha também. Esse Deus que venceu a minha também vai vencer a de cada um aqui. Porque a palavra que o rei Ezequias tinha era para que ele fosse à guerra. Eu tenho certeza que ele não queria a guerra. Eu tenho certeza que ele não queria enviar ninguém para aquela guerra, porque a gente sente medo de guerrear. Mas o Deus que garante a vitória, que nos envia para a guerra, é quem fala que ela está vencida. Ele diz que ele é o Deus Todo-Poderoso, porque quando Moisés vai lá e o Senhor manda que ele vá até Faraó, e ele diz assim, e eu digo o quê? Ele diz que o eu sou te enviou. O eu sou, que está aqui hoje, que esteve comigo lá naquele hospital, que tem estado comigo todos os dias da minha vida, ele era, ele foi, ele continua sendo e ele será eternamente esse. Ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu. E sabe o que eu tinha no meu coração lá dentro daquele hospital? Uma palavra que foi recebida por uma ligação do meu pastor, que está ali sentado de frente para mim agora, uma cara de malvado favorito. E ele falou assim para mim, eu não posso ir aí no hospital. A gente estava tendo uma epidemia de gripe suína, se eu não me engano, na época, eu acho que era isso, e alguma gripe dessas. E ele falou, não posso ir aí no hospital, mas eu vou te falar uma coisa. Seja lá o que você escutar, ouça o que você ouvir, todos os dias você se veja saindo daí de mãos dadas com a Ana Carolina. Você está me escutando? E eu falei assim, esse cara está me dando ordem, cara. E eu falei assim, ele não sabe o que eu estou passando aqui. Mas o Deus que fez esse pastor, que tem o cajado do Senhor sobre as mãos dele, o cajado da minha vida sobre as mãos dele, me fez obedecer. E todos os dias eu lembrava dessa palavra. Todos os dias eu lembrava, eu vou sair daqui de mãos dadas com a minha filha. Aleluia. E doeu muito. E doeu muito. E eu não posso mensurar a minha dor, porque hoje eu faço questão de não querer lembrar. Mas doeu muito, porque eu vi ela aí vários dias. Eu vi a vida dela se perdendo vários dias, mas todos esses dias eu via o Senhor trabalhar na vida da minha filha e fazer ela tornar novamente. Esse Deus que aqui diz assim, reino se abala, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus era o meu refúgio todos os dias, porque eu me sentia todos os dias perdida, todos os dias desesperada, porque eu sempre falo isso com as pessoas que estão próximas a mim. Eu luto qualquer luta, eu confio no Senhor para lutar qualquer luta, mas eu peço ao Senhor todos os dias para não ter que lutar com os meus filhos, porque luta com filho dói demais, porque com pai e mãe, eles são nossos pais e mães. Com marido é marido, mas com filho é um pedaço nosso. Dilacera a nossa alma, dói na nossa carne, parece que está rasgando, parece que você está sofrendo por ele e por você, porque é assim. E todos os dias eu sentia aquela dor. E todos os dias eu olhava para ela e falava assim, ela vai sair daqui do hospital. E eu vou sair daqui com ela. E o médico olhava para mim e falava assim, eu vou abrir a cabeça dela de novo, porque não surtiu efeito a cirurgia. Continua dando secreção no cérebro da sua filha. E eu olhava para ele e eu começava a chorar e eu falava, mas eu vou sair daqui com a minha filha. Se ele abrir a cabeça dela de novo, eu vou sair daqui com a minha filha.
Se ele quiser fazer, ela está toda rastreada e ela não tem melhores, mas eu vou sair daqui com a minha filha. Eu não sei de onde saíram aquelas palavras, mas eu acreditei. Elas me foram ditas com muita convicção, porque eu acredito que quando Isaías falou para Ezequias que era para que ele fosse, ele podia até não querer ouvir aquilo ali, mas ele sabia que aquilo ali era o que tinha que ser feito. Ele sabia que aquilo ali era o que ele tinha que fazer naquele momento, e era obedecer. E tudo o que está aqui de Deus para nós é feito a partir de obediência. E eu acho que essa é a parte mais difícil de viver Jesus. Obedecer. Porque hoje eu estou aqui por obediência. E Deus sabe disso. Mas é muito difícil. Porque a gente não quer obedecer. Porque ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele nos ordena, saber que a gente tem que estar indo contra a nossa vontade, contra o nosso querer, contra as nossas forças, contra a nossa carne, contra aquilo que a gente quer fazer todos os dias. E o Senhor nos conhece. E é por isso que nós lutamos as nossas guerras. As nossas guerras nos são dadas para que Ele possa ser engrandecido através de nós. Deus não tem prazer em nos ver sofrer. Deus não tem prazer em ver a gente lutar, em ver a gente passar por situações, em ver a gente, meu Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor não me vê? Ele vê. Eu posso falar com convicção, Ele vê, Ele sabe e Ele conhece. E é exatamente porque Ele nos conhece que nós passamos, porque Ele sabe que é só com Ele que nós podemos vencer. Porque se a gente pudesse vencer sozinho, a gente não estaria em Jesus. Nós não buscaríamos Jesus. Nós não íamos querer estar na presença dele porque seria muito forte. E louvado seja Deus por isso. Foram quase 3 meses internado no hospital. Foram quase 3 meses todos os dias escutando que ela não ia suportar aquele dia. A gente tem 24 horas, mãe. E eu ficava assim, Senhor, o Senhor é o dono do tempo. Eu sei que o Senhor é o dono do tempo. Eu sei que o Senhor tem as horas contadas. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. E a palavra que eu tenho é que eu vou sair daqui com a minha filha. Porque eu entreguei ela. E se Ele não deixou ela aí, é porque algo Ele ia fazer. Eu tinha certeza que Ele ia fazer. E esse Deus maravilhoso. E esse Deus grandioso. E esse Deus que põe termo à guerra. Ele põe fim às coisas. Glória. Aquilo que começa ruim na nossa vida, Ele tem um tempo de terminar. Nosso choro, Ele tem um tempo certo. É o tempo exato do nome do Senhor ser engrandecido na nossa vida, sabia? O meu tempo de o nome do Senhor ser engrandecido na minha vida foram quase 3 meses dentro de um hospital. Com uma criança de 2 anos em casa e uma outra criança com 4 anos em casa. Praticamente sozinhos. Mas Deus foi misericordioso porque Ele cuidou deles em cada detalhe. De uma aflição terrível de todos os dias, você não saber o que você ia ouvir da boca de um médico. Mas esse Deus que conhecia exatamente quem eu era e o que eu não queria entregar a Ele, sabia que aquilo ali era só o necessário para que hoje eu pudesse estar aqui falando para vocês o que aconteceu comigo. Porque talvez isso sirva para aumentar a fé de alguém. Porque é simplesmente para isso que a gente passa pelas coisas. Para que a nossa fé seja aumentada, para que o nome do Senhor seja engrandecido e para que Ele seja exaltado em todas as coisas. Em todas as coisas. E sabe quando foi que eu lembrei disso? Quem estava aqui no último culto infantil aqui da igreja? Amém. Eu estava aqui no último culto infantil da igreja. E aquela moça que orou pelas ofertas aqui na frente é o meu milagre. Amém. Ela que disse que estava morrendo de vergonha e pediu assim, peraí, gente, é a minha filha. Eu saí daquele hospital segurando na mão da minha filha. E eu acho que aquele foi o melhor dia da minha vida. Eu acho que foi até melhor do que o dia que ela nasceu. Porque eu sei que o Senhor devolveu a ela a vida, mas o Senhor também me deu vida. O Senhor me deu uma vida nele. Porque ela hoje não se lembra de nada do que ela passou lá naquele hospital. Mas eu posso contar todos os dias esse testemunho. Que eu tenho um milagre gerado por Deus dentro da minha casa. E esse milagre, essa minha guerra, o que eu venci em Cristo Jesus, não em mim. Porque eu não tenho fé nenhuma.
porque a palavra de Deus diz que até a nossa fé é Ele quem dá. E se é Ele quem deu, todos os dias quando eu repetia assim, eu vou sair daqui de mãos dadas com a minha filha, era Ele que estava falando isso para mim. Era Ele que fazia ecoar essa voz nos meus ouvidos, me fazendo ter essa certeza. Porque de mim eu não tinha nada. Mas eu tinha certeza que Ele poderia fazer alguma coisa. E eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma guerra perdida aqui dentro desse lugar. A única coisa que eu tenho para dizer hoje para vocês é que obedecer dói, mas é muito maravilhoso você ver o seu milagre concretizado nessa terra e você poder falar dele, que ele fez. O meu Deus, esse Deus todo-poderoso, grandioso, majestoso, esse que quebra o arco, corta a lança, descarrilha os carros de fogo, ele que diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia! Ele vence. Ele não tem batalha perdida. Aleluia! Nenhuma que ele esteve foi. Nem a minha, nem a de nenhuma história dessa Bíblia e nem a de nenhum de nós que estamos aqui. Porque nós ainda teremos muitas, eu sei que eu ainda vou ter muitas, até o dia que Ele voltar. E eu espero em nome de Jesus e creio que eu estarei indo com Ele. Eu sei que nós teremos, mas elas todas serão vencidas. Esse é o meu testemunho para essa igreja. Essa igreja onde eu fui cuidada, fui abraçada, fui amparada. Não passei por nenhuma das minhas dificuldades sozinha. E eu precisava falar isso aqui hoje porque eu fui cuidada. Eu estava falando com as meninas que Esté, quando entrou no palácio, ela teve 7 para cuidar dela, né? Nós temos, agora vamos ter 8 pastores. Elas teve 7 damas. Nós temos pessoas para cuidar. Nós temos pessoas para nos cuidar. Né? E às vezes eu escuto algumas pessoas falando algumas coisas de mim, porque eu escuto falar coisa boa, mas eu também escuto falar coisa ruim. Eu acredito mais nas ruins porque eu me conheço. Mas quando eu escuto as coisas boas, eu fico muito assustada. Eu fico assustada porque eu fico pensando assim, eu sei que eu não sou assim, mas eu fui cuidada assim. Eu fui amada assim. Uma das primeiras conversas que eu tive com o meu pastor, isso tem muitos anos, e ele falou assim: o dia que você estiver pregando, eu olhei para a cara dele e falei assim: a igreja toda sai, só fica eu lá na frente. E ele começou a rir, a gente riu e assim ficou. Hoje eu estou aqui. Não correu ninguém, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque Deus é bom. Ele nos ensina. Eu estou aqui aprendendo todos os dias. Todos os dias eu tenho pedido ao Senhor para que Ele aumente a minha fé. Que Ele acrescente mais em mim, que eu possa obedecê-lo mais, porque não é fácil, como já foi dito aqui, mas é muito gratificante. É muito prazeroso poder contar cada uma das minhas histórias, saber que eu tive um Deus cuidando de mim, que eu fui amparada pelos anjos do Senhor, que eu fui guardada pela mão forte do Senhor e que eu tive pessoas para me amparar aqui também. Porque eu creio muito nesses anjos que andam aqui na terra, sabe? Nesses anjos que olham pra gente às vezes e falam assim: você está precisando de quê? Que liga pra gente e fala assim: fala, minha irmã, tá tudo bem? Isso é muito maravilhoso. É muito bom você poder ouvir pessoas falar pra você assim: se você precisar, eu tô aqui. E eu tenho aprendido a fazer isso, porque eu tenho pessoas para me ensinar. Se você precisar, eu estou aqui. Eu posso até não ser o que você espera de mim naquele momento, mas eu quero estar aqui. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Da minha casa, então, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tanto zelo, tanto amor, tanto cuidado. Então, a única coisa que eu poderia dizer ao Senhor hoje e há algum tempo atrás é: eis-me aqui, Senhor. Muitas das vezes eu não quero eis-me aqui, mas eu estou aqui, Senhor, porque Ele é o Deus que fez, Ele é o Deus que faz. Obrigada. E Ele é o Deus que vai continuar fazendo na minha, na sua e na vida de cada um dos nossos. Não tem batalha perdida para Deus. A Alexandra estava falando dos nossos filhos, né, Alexandra? Essa é a minha oração, minha irmã.
Os nossos filhos, eles são do Senhor. Os nossos filhos são grandes homens e mulheres de Deus. Os nossos filhos são aquilo que o Senhor vai usar para engrandecer o nome dele quando nós não estivermos mais aqui, se assim o Senhor já estiver voltado. Os nossos filhos são herança do Senhor, e herança são coisas muito valiosas. Eles são. Ah, tá tudo errado. Tá, mas eles são. Ah, eu não vejo um jeito, mas eles são. Eu também não vi um jeito naquela menina morta naquele hospital. Mas o meu Deus que viu ela lá naquele hospital, comigo, lá no corredor, ajoelhada, chorando, ele não via aquela situação, ele via ela aqui orando, agradecendo pela sua vida. Porque ele estava lá, mas ele já visualizava o aqui. E eu sei que coisas muito maiores ele fará através da vida dela, através da vida do Juan, através da vida do Kaique, através da vida do Cauã, através da vida de cada um dos nossos, porque ele é o nosso Deus. Ele não perde as nossas batalhas. Eu entreguei, vocês entregaram, nós consagramos, então eles têm dom. E o dono deles, com certeza, não irá perdê-los, como não nos perdeu. E como não perdeu essa batalha e nenhuma das outras. Amém? Amém. Que história, né? Não é uma história, é um fato. Um fato que nós vivemos juntos. E Cristo não tem só um milagre chamado Carol, como a gente chama, eu mais intimamente chamo de Carolzão, tá vendo meu celular, Carolzão. E tem o Juan, que é um milagre, tem o Kaique, que é um milagre. É bom ver o Juan aqui sendo usado por Deus, lutando todos os dias, né, Juan? Mas todos os dias vencendo. Deus. Há planos que não podem ser interrompidos. Ou melhor, há planos que são interrompidos, mas não são frustrados. Às vezes, quando esses planos são interrompidos, a gente acha que não há mais possibilidade de se reviver. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não pregando novamente, é que para Deus há sempre um recomeço. Tem um slogan na Igreja da Lagoinha que eu gosto muito. A placa dele está assim: um lugar de recomeços, ou de novos começos. Eu acredito que hoje, o que nós ouvimos aqui, nos dá a esperança de recomeço. Né? O recomeço de uma identidade. Teve uma parte do milagre que acho que ia ter um culto de ação. Marcamos um culto de ação de graça pela alta da Carol. Aí marcou, aí lá embaixo ainda, no Salominho. Agora a gente está aqui no Salomão, né? Marcamos o culto de ação de graça. No dia do culto de ação de graça, Carol teve uma recaída. O médico falou que ia ter que internar de novo. Eu falei, não vai internar. Aquele dia eu fui maluco. Falei, você não vai levar essa garota para o hospital, você vai levar ela, trazer ela para a igreja e não vai acontecer nada com ela. A Carol é doido, mas tá. Não. E naquele dia era para frustrar mesmo, deixar a gente frustrado. Mas o Senhor trouxe aquela palavra e ela veio com a cabecinha enfaixada. Eu tenho foto lá em casa até hoje. E foi um culto maravilhoso. Maravilhoso. Eu não tenho hábito de fazer isso na igreja, mas hoje eu quero fazer, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que precisam de um recomeço hoje, de um recomeço na vida, de um reset. Esquece o que passou, no bom sentido da palavra, e recomece. Teu Deus, hoje foi um dia de recomeço para mim. Amanhã vai ser um dia de recomeço para nós, para todos nós, porque a gente tem um Deus que as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Razão
qual nós não somos consumidos. E graças a Deus por isso. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus por isso. Então quero declarar essa palavra agora sobre a vida de duas pessoinhas aqui, que o Senhor está me incomodando. Recomeço. Sobre a vida da irmã Rosana, recomeço. Sobre a sua vida, Fabiola. Em nome de Jesus. Para a glória do Deus vivo. Amém? E como eu estava dizendo, tem coisas que são interrompidas e parece que não vão mais acontecer. Tem coisas que a gente vê assim e fala, isso aí acabou, já era. Ficou no passado. Tem coisas que na nossa vida são tão frustrantes que parece que fica no passado e não tem mais lugar no futuro. Não é? Tem pessoas que nas suas quedas ou nas suas dificuldades, não só nas suas quedas, mas também nas suas dificuldades, parece que aquele momento ficou só no passado e não tem mais perspectiva de futuro. A gente tem isso quando em relacionamentos, né? A gente vai falar isso, quebrou de uma tal maneira que não tem mais possibilidade. Mas Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. E Ele refaz todas as coisas. Ele traz à existência aquilo que não existe. Né? Ele faz ser gerado aquilo que está morto. Né? E eu louvo a Deus por isso. No domingo eu fiz esse convite para a Cristiane pregar aqui hoje. E coloquei hoje na chamada da igreja que todos vocês são especiais, tá? Todos, sem demagogia. Todo mundo aqui é especial para Deus, especial para a gente. Eu coloquei uma pessoa muito especial, porque a Cris é muito especial também, no sentido de mãe, como tantas outras aqui, no sentido de ovelha, como todos aqui. E ela foi líder de mulheres aqui. Quem foi liderada pela Cris aí? Foi bom o tempo dela? Foi bom o tempo de todas, né? E num dado momento se interrompeu por uma circunstância muito triste, que parecia que tinha roubado a autoridade dela. E o que aconteceu, que foi a separação dela, em momento algum fez eu tomar essa decisão de tirá-la do Ministério de Mulheres. Mas ela falou, pastor, eu não tenho condições. Então a gente respeitosamente fez isso. Vamos respeitar o teu tempo, Cris. Vamos votar. Vamos fingir que você está fazendo alguma coisa e fica como minha secretária. Só para você se sentir útil. Né? E aí ela começou a ir para lá, contar o dinheiro com o Patrick, dar um trabalho, contar o dinheiro da igreja. Mas tem dia que tem que chamar o cabo forte, não pode ser. Senhor, eu estou sendo profético. Aleluia! Glória a Deus. E dá um trabalho que, né, multiplica. Então ela foi caminhando, né? E ali naquele momento ali eles me chamavam para ajudar a contar, porque é uma dificuldade muito grande. E a gente ali brincava ali dentro, chorava, né? E como chorava. E ali, nesse tempo, ela foi sendo cuidada, até que chegou o momento dela voltar. Então, a Alexandra hoje está passando o cajadinho dela para a Cris novamente. Aleluia! Porque a Cris, a Alexandra, né, vai assumir o ministério de casais junto com o Jansen, junto com o pastor Fábio, junto com a Ju, e vai ser um tempo novo na vida deles também, amém? E a gente quer, não precisa mais falar nada, né? Na verdade, você sempre esteve, na verdade porque
liderar, irmãos, e ajudar, esquece tudo que eu falei de liderar. Servir não precisa de um título. Amém. Amém? A gente não precisa de um título para servir. A gente serve por amor, por graça. Né? E aí, também para informar a igreja, tem coisas que parece que não vão mais acontecer, porque vão embora. Pega um ônibus, 3 dias mundo afora, Brasil afora, e parece que foi. Mas tem coisas que precisam ser interrompidas para que outras coisas aconteçam, né? E a gente tem o Flávio, que é a voz de trovão, e assim, ele gosta de evangelizar, né? Ele, às vezes, quantas vezes eu encontrei sozinho evangelizando aqui, e é bom isso. A partir de hoje você não está mais sozinho, tá? Primeiro que você ia com Deus, mas agora você vai com a Fia, ela vai estar junto com você. Fia tem essa paixão pelas almas, que vocês deem as mãos. Fia, seja muito bem-vinda de novo, né? E louvado seja Deus. A última segunda-feira de cada mês vai voltar aquele movimento da Nação da Cruz, indo numa casa, expulsando um demônio, expulsando 2, 3, quando estiver lá a gente expulsa, em nome de Jesus, falando do amor, falando dessa graça. Irmãos, hoje nós estivemos aqui pela manhã reunidos, oramos, falamos mal de vocês, e não tem graça, né? E foi tremendo, tomamos café, teve um pastor que tomou café com sal, adoçou café com sal, é a idade, né? A pessoa já está trocando açúcar com sal, né, Vinícius? Aquela colher depois. A vingança dele deixou a colher suja e ficou um café agridoce. E louvado seja Deus. Nós estamos vivendo um momento muito especial na igreja. Muito especial. De muita graça, de muita misericórdia, de muito amor, de muitas bênçãos de Deus. Tentaram interromper tudo isso, mas não tem como. Não tem como frustrar os planos de Deus. Amém? Então eu quero agradecer ao Senhor por tudo que a gente está vivendo. Que através da vida do Flávio, da Fia e das nossas vidas, muitas almas sejam alcançadas, muitos casais sejam cuidados, muitas mulheres sejam cuidadas como vocês são. A gente hoje estava conversando lá, pastorada de manhã, e a gente estava achando que tinha muito pastor na igreja, né? Mas não tem, não. Tem o suficiente. Porque eu não sei pregar como o Fábio prega, eu não sei pregar como o Márcio prega, eu não tenho autoridade para falar do problema que eles viveram como eles têm, né? Eu não tenho autoridade para falar de certas situações como o Marcos fala, eu não sei ensinar como o Vimerson e como o Michel, eu sei que fala, Jó não existiu, foi agora vendo, Adão e Eva nunca existiu, o mar não se abriu, e pronto, quem quiser que se vire, perca a sua fé. E assim eu vou, né? E só fica, irmão, quem tem fé, quem não tem fé, não fica, não. Tá, aí o Vimerson vem, tenta consertar, aí eu vou lá e estrago tudo de novo. A Deise foi lá em casa com a Cleusa, esse negócio de Adão e Eva, isso não existiu não, irmão, para com isso. Que isso, pastor? O Flávio quase desistiu, eu falei, Jó foi uma vela. Aquilo ali não dá não. Mas é o que eu aprendi, né? E o que eu finjo que creio. Mas o que a gente importa é que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Morreu, levou sobre si as nossas transgressões, ressuscitou e está voltando. Amém? Então a gente está vivendo um momento muito especial. Eu quero te encorajar a você
não te cobrar, mas te encorajar, para que você tenha essa vontade de estar na presença de Deus. Terça, eu quero ir, é quinta, eu quero ir, é quarta, eu quero ir para casa. A casa do salmista agora subiu, então dá para ter aí 150 alunos. Amém. Eu creio nisso, eu creio, oro por isso, que vai abençoar a igreja, vai abençoar a vida do pastor Vinícius e vai abençoar o reino de Deus. Então eu quero mais que todo mundo tenha vontade de vir estudar. Ele não vai falar que Adão e Eva não existiram. Não vai falar. Ele não vai falar que João é uma novela. Ele não vai falar nada disso. Pode ficar tranquilo, tá? Ele tem umas coisas que vão te dar uma crise, mas leve. Aí quando for para dar uma crise forte, me chama que eu venho. Então eu quero te incentivar. Quinta-feira vai ser... Amanhã eu coloco. Já está aí? Coloca aí, por favor. Quinta-feira, vai lá no culto da vila. Vai lá, ajuda a servir, ajuda a abraçar, ajuda a orar. Sábado vai ter o culto jovem aqui. Mas não sou eu, mas vem, ajuda o jovem, ora pelo jovem, interceda por um jovem, ajuda na cantina, faz a cantina. Domingo, vamos vir, vamos estar aqui, vamos estar buscando, vamos estar orando. Mas isso não porque o pastor mandou, mas porque você está cheio do Espírito Santo, com sede. Meu Deus, está muito bom, o negócio está bom, a coisa está boa. Terça-feira foi tremenda. Tu vai sair daqui, tu já vai falar, terça-feira foi tremenda. A Cris pregou, nem parecia ela, pregou, falou de Jesus, a igreja foi tocada. Irmão, que testemunho. Eu nem sabia que a Carol tinha aquela história de vida. Que pensa, terça-feira vamos voltar, que o negócio é fogo e glória. Domingo vai ser fogo e glória. Vamos lá, o negócio está acontecendo. Irmãos, está acontecendo algo diferente nesse lugar, irmãos. Está acontecendo algo diferente comigo, está acontecendo algo diferente com os pastores. Sabe o que eu falei com eles de manhã? Nós somos pedaços de retalho. Se tinha, claro, né? Nós somos pedaços de retalho. Sabe o que Deus está formando? Uma colcha linda. E seja um pedaço de retalho também. Sabe, está faltando um retalho aqui, está faltando um retalho aqui, está faltando um retalho aqui. E a gente vai fazer coisa, ver Deus fazer coisas tremendas nesse lugar. Vença a preguiça, vença as coisas. Davi me fez ir lá no deserto. Que Bangu é o deserto. Bangu, eu sei que tu é de Bangu, mas Deus te tirou do deserto. E aí a gente foi lá pegar a carteira de identidade dele que ele perdeu. Aí me perturbando com a guitarra, que pai, é guitarra, tem que ver. Eu tenho dinheiro, manda, compra essa guitarra. Aí chegou lá, manipulou a tia dele, tirou do cartão da tia. Aí a Ana no carro falou assim: você, ao invés de tirar tua carteira de motorista, você foi tirar a guitarra. Sabe qual foi a resposta dele? Primeiro as coisas de Deus. Aí, cara, como é que Deus não está agindo? Estava me falando um negócio desse. Eu acho que ele é mim, né? Só Deus não. Então eu quero louvar a Deus por tudo, porque não é, eu trouxe isso aí, porque esse pensamento é para estar em toda a nossa igreja. Primeiras coisas do reino, irmão. A parada vai ficar toda aqui. Vamos buscar as almas. Eu falei, filha, tu tem paixão pelas almas, tu enchi uma fileira na igreja, irmão. Eu falei, tu não pode ser da igreja, não, senão tu lascado. Se vai embora para o Maranhão, se vai te levar todo mundo para o Maranhão, eu vou ter que ir para lá. Então, irmão, vamos fazer isso. Já falei demais, não preguei, mas eu precisava compartilhar todas essas bênçãos com vocês. A Márcia já se mudou, a casa já está vazia, a Marreta tem que cantar lá. Então, os homens de Deus, de braço forte,
Né? Graças a Deus que eu só vou estar com o braço forte daqui a 2 anos, quando a igreja tiver. Louvado seja. Mas eu vou lá, eu pego um carrinho e nem finge que estou fazendo alguma coisa. E Deus é tão bom comigo que quando eu estou fazendo alguém, pastor, será que eu podia falar com o senhor? Claro, irmão, vamos lá. E a gente já. Vamos quebrar isso aí. Deus está fazendo maravilhas em nosso meio. A gente não vai desanimar. Ele já perdeu tudo aqui. Amém? Então vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, o nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos te louvar por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Toma vida, Deus, do Flávio, da filha, que eles sejam, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos, para que muitas vidas sejam alcançadas, arrebanhadas. Toma vida, Deus, da Cris e da Aline, diante das mulheres que aqui já estão e daquelas que virão. Muitas virão, ó Deus, destruídas, destroçadas, mas serão cuidadas por ti através delas. Toma a vida da Alexandra, do Jansen, da Juliane, do pastor Fábio, Senhor, que nós casais sejamos abençoados, ó Deus, que já na primeira, segunda nós vejamos um número aqui, um exército de casais sendo ministrados. Toma a vida da pastora Nefertiti, do pastor João, que vai estar aqui nos ministrando, Senhor. Abençoa, Senhor, cada ministério dessa igreja. Abençoa, Deus, essa comunidade. Abençoa, Deus, usa as nossas vidas. Se você deseja ser usado pelo Senhor, erga suas mãos agora e declare ao Senhor o que Isaías declarou quando foi convocado. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha casa, eis aqui a minha família, eis aqui esta igreja, que você possa estar dizendo agora: eis-me aqui, ó Deus, para te servir, eis-me aqui para aprender, eis-me aqui, ó Deus, para te adorar, eis-me aqui, Senhor, para ser usado por ti, aonde o Senhor designar, eis-me aqui, ó Deus, para te obedecer, ó Deus, eis-me aqui, Senhor, por mais que me doe, por mais que me custe, Senhor, eis-me aqui para te obedecer, Pai, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, com toda a nossa amada comunidade, com toda a nossa amada cidade, estado e nação e demais nações, até a tua volta. E todo aquele que crê, diga amém. Amém. Vamos em paz, está bonito hoje. Terça-feira vai